Bom, meus amigos, aqui quem vos fala é TLHP Graveyard. Para quem não conhece, TLHP Graveyard ou TL Graveyard é o meu projeto, um dos meus projetos de música autoral de horror punk. Esse projeto existe desde 2005 e a proposta é compor músicas dentro do gênero horror punk que aborda filmes de terror, livros do terror, Stephen King, filmes B, para compor músicas no estilo horror punk. E esse projeto existe desde 2015 e foi criado para se apresentar em escolas no período de Halloween. Eu tive ótimos momentos ao longo desses 5 anos e esse ano vai ser o primeiro ano em que eu não vou me apresentar. E então eu resolvi gravar. Eu vou transformar as músicas que eu estou compondo esse ano num álbum, né, que eu vou lançar em alguma plataforma de uma forma totalmente caseira, do it yourself. Mas por que esse vídeo está aqui? Porque esse projeto eu uso técnicas de RPG solo para compor as músicas. Então as letras elas vêm de gameplays. Os acordes, a sequência, os ritmos, todos são feitos através de tabelas D6 que eu crio e sorteio. Eu não determino anteriormente. E eu vou fazer uma série aqui em que eu vou compor a partir do gameplay. Eu vou jogar o gameplay da forma que eu faço, vou compor utilizando essas técnicas, que é uma nova... Não uma nova, deve ter alguém que faz isso, mas até onde eu sei, bastante incomum forma de usar o RPG solo. Então tudo começa com a letra. Como funciona? Eu escolho um tema X, baseado em algum filme ou livro, ou alguma ideia da minha cabeça. Por exemplo, essa música aqui, que eu vou abordar como exemplo aqui, eu pensei, uma moça acorda no meio de uma estrada, ela está de camisola, está chovendo e nevoado, está bem escuro e ela não sabe por que está lá. E eu dei um nome para ela, aliás, eu não dei um nome para ela, e eu falei, vou começar assim. E aí eu joguei e eu fiz o gameplay utilizando o Cthulhu Dark, e aí foram aparecendo NPCs, situações, e o ponto de partida foi esse. E terminado isso, eu transformei isso numa letra. E ela começa assim, ela está em inglês, eu vou traduzir para vocês verem como isso é um gameplay, fica muito claro, olha só. Hey little girl in the middle of the road, don't talk to strangers, never be alone. Tá falando que, ei, pequena garota, garotinha, no meio da estrada, não fale com estranhos, não fique sozinha. E esse foi meu ponto de partida. E logo em seguida, a jogatina, né, os oráculos, foram dizendo que existem outras pessoas na mesma situação, que acordaram nessa mesma estrada, que elas não sabem que estrada é essa, onde é, e elas não fazem a menor ideia de como foram parar lá. E continua assim, né? Hey little John, you don't have to go down. What you doing here, far away from your town? Então, ó, ei, pequeno John, você não tem que descer ali. O que você está fazendo aqui tão longe da sua cidade? E aí ela encontra o John, que também não sabe. Depois aparece a Mary. Hey little Mary, there's a shadow behind, far from the world, so far away from mankind. Então, ei, pequena Mary, tem uma sombra atrás de você, distante desse mundo, distante da humanidade. Então, quando apareceu a Mary na história, também apareceu uma criatura feita de sombras, meio disforme, que começou a perseguir eles. Eles correm em direção à floresta e eles encontram uma cabana onde eles encontram a Suzy, que deu origem a esse verbo aqui, ó. Esse verso. Hey little Susie, you hear the wind blows, with the voices you hear when the pale moon glows. Então a Suzy, ela estava escutando o barulho do vento e ela escuta as vozes dessas pessoas fugindo dessa sombra. E aí eu fui construindo isso. Essa história, ela teve um final, que logicamente todos morreram, e foi assim que a letra surgiu. Só que não só a letra. Para fazer a letra eu usei o RPG solo. Eu criei tabelas para criar a harmonia, a melodia e o ritmo. Então, por exemplo, com relação à harmonia, eu fiz uma relação de acordes, né, que seriam os
né, os acordes que eu queria que aparecesse na minha música e criei uma tabela de 6. Eu perdi a original que eu escrevi no papel, mas foi assim, ó. Se caísse 1, seria o Si menor. Tá? Desculpa aí falar termos bem musicais. Tá? Se caísse o 2, seria o Ré. Se caísse o 3, seria o Mi menor. Aliás, Mi menor não, Mi maior. Se caísse o 4, seria o Fá sustenido. Se caísse o 5, seria o Sol. E se caísse o 6, seria a nota Lá. E eu queria, porque essas notas, esses acordes, eles combinam entre si, eles fazem parte do campo harmônico para quem estudou música. Então, não importa a ordem, ficaria bacana. Então, eu rolei algumas vezes e tentava criar a partir disso. Eu fiz uma rolagem, eu rolei 3 dados. Caiu 1, 2 e 1. Ou seja, Si, Ré e voltava para o Si. Olha só como é que já saiu. Eu não estava pensando nisso, aí eu pensei nisso. Ré e volta pro Si. E aí deu o primeiro verso, né? Hey little girl, in the middle of the road, don't talk to strangers, never be alone. E aí eu fui fazendo isso, quando chegou no refrão, caiu que o refrão ia ser... Aí rolei 3 dados. Primeiro caiu 1, 5, não, 1, 6 e 4, que seria o Si, o Lá e o Fá sustenido. E aí me deu a seguinte ideia, né? When the darkness fall on me, when the demons come to me. E aí foi saindo a melodia quase que sem querer, se encaixando a partir dessas rolagens. E aí até o ritmo eu decidi com uma tabela. Eu criei uma tabela que se fosse 1 a 3 seria um ritmo mais rápido, né? Seria Hey little girl in the middle of the road, don't talk to strangers, never be alone. E se fosse 4, 5 ou 6 seria um ritmo mais devagar. Hey little girl in the middle of the road, don't talk. E aí também caiu o ritmo mais devagar. E assim eu fui compondo, eu tenho feito isso. Nesse ano, né, desde o começo de outubro, eu já compus 4 músicas. O plano são sempre 7. Todo ano são 7 músicas. E eu vou gravar essas músicas e lançar e fazer correções de voz e tudo mais. Vai ser bem bacana, mas já tem 4 compostas. E aí muita gente pode se perguntar, mas não é assim que se compõe. Mas na verdade, gente, compor assim, utilizando elementos aleatórios, existe desde da música clássica, do barroco. Sabe-se que o Bach, o Sebastian Bach, o pai do barroco, quando ele compunha, ele estava compondo uma música e se acabasse a inspiração, ele pegava trechos de música que ele já tinha composto e meio que encaixava, como se fosse um quebra-cabeça. Ele fazia muito isso, então é muito comum você encontrar músicas do Bach que tem trechos iguais ou extremamente parecidos. Já no século XX, um compositor chamado Schoenberg, que é o pai de uma vibe bem moderna dentro da música clássica, ele chegou inclusive a fazer músicas em que ele colocava as notas dentro de um saquinho e ia tirando, e na ordem que aparecesse ele compunha. Então isso que eu estou fazendo, na verdade, não só é uma coisa bem antiga, como até na música clássica se acha. E esse é o meu projeto TLHP Graveyard. Isso aí, mais um vídeo de curiosidade. Mas o próximo vídeo vai ser um gameplay mesmo, todo paramentado assim como eu estou. E vai ser legal.